Pronto, então nossa aula já está iniciando a gravação. Então, boa noite novamente. Gente, hoje nós vamos falar de um tema bastante importante para vocês, que é o TDAH, né? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Nós já falamos aqui durante esse curso um pouquinho sobre dificuldade de aprendizagem. Nós vamos ter ainda mais um seminário falando sobre dificuldade de aprendizagem e apresentando os tipos de dificuldade, certo? Mas hoje eu quero me ater com vocês especificamente a questão do TDAH. Eu penso que dentro do processo da educação especial, nós temos dois temas que é de suma importância a gente trabalhar. É o autismo, né, o transtorno do espectro autista, o TEA, e o TDAH. Claro que a gente vai falar, como nós já falamos, né, sobre o TOD, né, o transtorno opositor desafiador, e vamos falar também do transtorno obsessivo compulsivo, TOC, mas hoje eu quero me ater com vocês essa questão do TDAH, que é um problema, além de ser um problema de saúde pública, hoje é considerado como problema de saúde pública, talvez seja dos problemas de aprendizagem, da dificuldade de aprendizagem, talvez seja o que nós temos em maior escala, é o TDAH. Claro que nós temos aí muitos falsos diagnósticos também, o que acaba impedindo um pouco da gente trabalhar dentro dos processos pedagógicos quando a gente percebe ou recebe um aluno com falso diagnóstico, né? E não como uma suspeita diagnóstica. Eu sempre discuto muito isso com os psicopedagogos, porque os psicopedagogos, eles têm um pouco mais essa mania, digamos assim, de muitas vezes taxar o aluno com hiperatividade. Então, qualquer coisa que saia, digamos assim, um pouco do trilho, né, da educação, aí, automaticamente, o professor já entende na mente dele que o aluno tem TDAH. E a gente precisa ter cuidado com esses falsos diagnósticos, não somente com TDAH, porque isso pode atrofiar, em outras palavras, o desenvolvimento não somente educacional, mas também cognitivo do aluno, da criança. Então, hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre esse tema que, apesar de ser, digamos assim, um tema bem batido, bem discutido, mas ele precisa continuar em discussão, porque é um tema atual. Então, eu trouxe para vocês aqui a definição de TDAH de acordo com o dicionário da neurologia. Ele diz assim, que o TDAH é um transtorno neurobiológico de causas genéticas que aparece na infância e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a vida. Agora, interessante, existem adultos que acabam tendo um diagnóstico de TDAH já na fase adulta. Isso quer dizer que ele não tinha lá na sua juventude, na sua adolescência, na sua infância. É que não foi muito bem diagnosticado. Pode ter sido confundido com outros transtornos, né, com outros espectros. E aí, de repente, começaram a ter um diagnóstico mais preciso na fase adulta. Contudo, o que é que eu preciso entender? Que o transtorno da hiperatividade, de déficit de atenção e hiperatividade, é um transtorno neurobiológico. Porém, isso não quer dizer que o indivíduo, ele já nasce lá, recém-nascido, já tem TDAH. Até porque não tem como a gente identificar. Apesar de ter uma alma querendo entrar na sala. Deixa eu liberar. Apesar de ser de ordem genética, certo? Neurobiológica, mas a gente só consegue identificar se de fato o indivíduo tem TDAH quando chega uma determinada fase da vida. O ideal
é que a gente consiga identificar o TDAH ao menos nos primeiros 5 anos de vida. Porque de 1 até o Não estamos terceiro ouvindo sua ano... voz, não, professor. Quem é que não está ouvindo a minha voz? Vocês estão ouvindo a minha voz? Oi, vocês estão me ouvindo? Quem estiver me ouvindo, Eu estou ouvindo, professor. Eu também. Ah, então, Rafaela, para de atrapalhar a aula. É você que não está ouvindo. Coisa horrível. Professor, não estamos ouvindo sua voz. É ouvindo, moleque. Os outros estão ouvindo. Vai de perturbação. Vai ser aquele terceiro ano. Aumente o seu volume. E tá todo... Vocês estão me ouvindo, então? Estão me ouvindo? Beleza. Então, bora lá. Pati também levantou a mão. Oi, Pati. Liga o seu microfone. Agora sim. Agora sim. Eu sempre estive falando aqui. Tá me atrapalhando. Vai ser dos alunos dela do terceiro ano. Bora lá. Então, deixa eu continuar aqui. Oi, O boa ideal é a noite. gente o ideal é a gente conseguir identificar o TDAH no indivíduo ali até os 5 primeiros anos de vida. Como eu estava falando anteriormente. Do primeiro ano até o terceiro ano não é tão fácil assim a gente identificar, porque a criança ela tem traços de TDAH, digamos assim, que são normais. Ou seja, ela tem ações dentro da sua fase de criança, até o terceiro ano, que aparentemente é um processo normal. Isso também vai depender da gestação que essa mãe teve, vai depender do estilo de vida que essa mãe tem, vai depender da alimentação que essa criança ela foi trabalhada, né? Então, tudo isso pode desenvolver, pode favorecer ou não o aparecimento do TDAH. Porém, aqui no Brasil, a gente consegue diagnosticar, identificar o TDAH só a partir dos 6, 7 anos de idade. Digamos assim, um pouco até precoce, né? Diga-se de passagem. Em países como o Canadá, por exemplo, já se consegue identificar o TDAH de uma criança nos primeiros 2 anos de vida. Quando eu fiz o pós-doutorado em neuropsicologia clínica hospitalar, o professor explicou essa situação para a gente, ele passou estudos de casos onde a gente conseguia identificar esse transtorno nos primeiros 2 anos de vida. Outra coisa interessante, ele se caracteriza por sintomas de desatenção, inquietude e também impulsividade. Agora vejam, é normal uma criança até os 3 primeiros anos de vida não ter tanta atenção como a gente gostaria que tivesse, que é um processo neurobiológico normal da criança. É super normal uma criança até os 3 anos de idade não ser calma, né? Ser mais alvoroçadinha, digamos assim, né? Um pouco inquieta. É um processo normal. Quando a gente vê uma criança de 2, 3 anos que é muito calma, a gente já pensa logo, esse menino tem algum problema. Porque é um processo natural. A criança de 2, 3 anos tem muita energia, né? Muita impulsividade também. Então, são essas 3 características que, inicialmente, determinam, digamos assim, ou pré-determinam o TDAH. A desatenção, a inquietude e a impulsividade. Agora, vejam, vocês que trabalham aí, por exemplo, com educação infantil, dá para a gente observar essas 3 características de uma criança de 3 anos e logo dizer que essa criança tem TDAH? Muito difícil. Mas quando você vai lá para os alunos de 5, 6, 7 anos, 8 anos, que já estão lá no primeiro ano, tal, no segundo ano, vocês já começam a associar essas 3 características a um suposto TDAH.
desatenção, inquietude e impulsividade. Ele é chamado, às vezes, de TDA, que é distúrbio do déficit de atenção. Então, se eu percebo que o aluno ele tem essas 3 características, eu não posso logo laudar e diagnosticar esse aluno portador de TDAH. Ele pode simplesmente ter um pequeno distúrbio do déficit de atenção e não ser caracterizado 100% como TDAH. Lá mais à frente eu vou explicar para vocês, mostrando lá o CID, né, que é a Classificação Internacional de Doenças. Beleza? Tudo tranquilo até aí? Rafaela, você está me ouvindo? Para mim tá baixo. Não sei se é meu celular que Tá baixo? deu um... Tá baixo. Deve ser. Aumente seu celular no maior volume que tiver. Faz um pancadão aí. Bote ele no maior volume. Ou então você bote o fone no ouvido, porque às vezes quando o áudio não está bem, se você colocar o fone no ouvido, fica melhor o áudio. Okay. Certo? Se ficar muito baixo. Porque eu estou berrando aqui no prédio. Daqui a pouco o Cindy vai mandar me prender. Beleza? Claro. Porque hoje eu não estou na clínica, eu estou em casa. Então eu tenho que ficar usando o fone no ouvido por conta do barulho dos carros. Vamos lá. Quais são os principais sintomas de TDAH? Falta de dinheiro? Não, mentira. Falta de atenção é um dos principais sintomas. Hiperatividade, aquele menino que só falta atropelar a gente, pisar no pescoço da gente, uma coisa horrível. Impulsividade. A criança que tem TDAH, ela também tem insônia. Quando ela não tem insônia propriamente dita, mas ela tem um sono agitado, parecido até um pouquinho com transtorno de ansiedade também, mas a maioria das crianças com TDAH tem problemas com sono, tem insônia, agitação, de uma forma geral, desorganização, não são pessoas muito organizadas, não é generalizando, tá? Porque existem coisas do hiperativo que eles até se organizam. Mas em se tratando, que é o nosso caso aqui, o nosso foco aqui, em se tratando de educação, o aluno portador de TDAH não é organizado. É tudo sapecado, atrapalhado, né, aquela confusão. O que é realmente 100% TDAH. O que tem apenas ali um distúrbio de déficit de atenção, acaba até sendo um pouco mais atento, um pouco mais organizado. E também tem um comportamento inadequado. Mas vejam só uma coisa. Ainda que a gente observe essas características aqui descritas, tem uma alma viva querendo entrar na aula. Isso atrapalha. Ainda que a gente observe as características aqui desses alunos, né, esses sintomas, mesmo assim, eu não posso ainda bater o martelo e dizer que esse aluno tem TDAH. Eu vou precisar de exames complementares. Eu vou precisar de multiprofissionais para poder fazer esse diagnóstico junto comigo. Aí entra a figura do psicopedagogo, do psicólogo, se for um psicólogo escolar, melhor ainda, né? Vou precisar da figura do neuropediatra, quando não tem o neuropediatra, ao menos o neurologista, ou psiquiatra, eu acredito que seja lá no último do último caso, né? Porque eu tenho uma certa aversão quando fala do psiquiatra em termos de TDAH, porque, lamentavelmente, não se faz um trabalho, um estudo de caso mais primoroso, e aí quando percebe, por exemplo, que a criança tem falta de atenção, hiperatividade, impulsividade, insônia, agitação, o que é que ele faz? Vamos passar aqui uma Ritalina para essa criança e vamos passar aqui um clonazepam para ele se acalmar, para tirar a insônia, ou uma sertralina. Então, eu já não gosto muito, porque você acaba, digamos assim, forçando o organismo da criança e, muitas vezes, mascarando o problema. Então, nesse sentido, o que se faz necessário realmente é uma equipe multidisciplinar para poder realmente buscar entender, observar, perceber realmente algumas
anomalias, digamos assim, ou alguns comportamentos que o aluno, a criança, de repente, possa vir a ter. Uma outra coisa importante também de se analisar, de se frisar aqui, é que, às vezes, eu percebo esses sintomas que estão descritos aí em sala de aula, mas o aluno não apresenta esses sintomas em casa. É totalmente o inverso. Em casa ele tem atenção, em casa ele é uma pessoa tranquila, não tem impulsividade, em casa dorme bem, não é agitado, não é desorganizado, tem um comportamento equilibrado, e às vezes na escola é que acontece isso, ou o contrário, na escola é super tranquilo e em casa atropela. Por isso que é muito importante, eu sempre falo isso, é muito importante essa interação entre a escola e a família. Apesar de que a gente acaba caindo em um problema sério, que é quando a família não aceita o diagnóstico do filho. Não, meu filho não é hiperativo, não. Não, meu filho não é autista, não. Não, meu filho não tem problema, não. Meu filho é um santo, né? Então, por isso que a escola precisa trabalhar em comum acordo com a família, precisa a todo instante estar buscando essa interação com a família para que realmente, além de chegar no diagnóstico preciso, chegar na terapêutica que seja mais adequada para esse aluno, para esse indivíduo. Beleza, de Creuza? Bom, quais são as causas, então, do TDAH? A primeira é o fator genético, certo? Contudo, esse fator genético, ele só representa, de acordo com estudos que foi feito pela Organização Mundial de Saúde, ele só representa 17% do fator genético. Ou seja, se eu pego lá de 100%, tem uma probabilidade de 17% do aluno, do indivíduo, ter o TDAH, que pode vir do pai ou pode vir da mãe, isso significa dizer que há como reverter essa situação. Mas quem é que tem que reverter essa situação? É a mulher quando está grávida. Eu sempre costumo dizer o seguinte, que gravidez realmente não é doença, nunca foi. Mas uma gravidez mal concebida, mal cuidada, mal planejada, pode trazer para essa criança muitos problemas de saúde. E hoje, os maiores problemas de saúde entre os RNs, entre os recém-nascidos, estão nas questões neurobiológicas ou nas questões neurológicas. Então, hoje você tem crianças com síndrome de Down, que já tem aquela questão da incompatibilidade genética, né? Tem crianças com síndrome de Rett, síndrome de Asperger, que eu vou explicar para vocês um pouco mais à frente, em outras aulas. Crianças com transtorno de espectro autista, com o próprio TDAH e tantas outras anomalias e transtornos devido à questão da gestação. Assim como, por exemplo, a própria hidrocefalia, né, que ficou muito em alta no período da pandemia para cá. Também é um fator de ordem neurobiológica e, consequentemente, neuroquímica. E por que neuroquímica? Se essa criança, por exemplo, ela é uma criança que foi gerada em uma barriga onde a mãe era usuária de drogas, usuárias de medicamentos controlados, ansiolíticos, psicotrópicos, possivelmente essa criança vai nascer com algum transtorno ou neurobiológico ou neuroquímico, ou até mesmo os dois. Nasce com uma deficiência neurobiológica e, consequentemente, uma deficiência neuroquímica também. Então, o que seria essa deficiência neuroquímica? Múltiplas alergias alimentares e também medicamentosas, por conta do uso excessivo de medicamentos fortes e, consequentemente, de uma alimentação desequilibrada. Por isso que é importante, gente, eu falo muito isso nas jornadas pedagógicas, é muito importante a questão da merenda escolar. É muito importante a questão da merenda escolar, principalmente em cidades, em escolas, em que a criança, ela praticamente se alimenta na escola, faz as 3 refeições na escola. É importante ter
uma boa nutricionista que entenda realmente de alimentação escolar e que essa alimentação seja adaptada à idade escolar, ao desenvolvimento neurobiológico, neuroquímico, ao psicomotor da criança, em todos os aspectos. Não é simplesmente fazer um cardápio ser qualquer e acreditar que aquilo ali vai resolver. Exemplo, se eu tenho em minha escola crianças especiais, evidentemente que a alimentação escolar dessa criança não pode ser igual da criança do ensino regular, supostamente normal. E muitas vezes o que a gente observa é isso. Então, a mesma coisa que dá, o mesmo cardápio que é passado para as crianças que supostamente não têm nenhum problema de saúde, é passado para as crianças especiais. É um grande erro. Alguns anos atrás, eu trabalhei na cidade de Valença e eu ajudei uma amiga que estava fazendo mestrado junto comigo numa sala de atendimento educacional especializado. E a coordenadora dessa sala de AE era uma grande amiga minha, tia Lúcia. E ela teve que ir para o Ministério Público porque a alimentação das crianças dela especiais, ela tinha mais de 100 alunos lá especiais, estava totalmente diferente, totalmente defasado da alimentação das crianças comuns. Então, para os meninos especiais, estavam dando lá suquinho de caixinha e biscoitinho baldu, bolinho baldu. Enquanto as crianças supostamente normais estavam comendo feijão, arroz, verdura, uma carninha, um franguinho, uma carne de soja, salada. E ela teve que entrar com a ação do Ministério Público, porque eles achavam que, não, são crianças especiais, então qualquer coisa que a gente der para ela serve. Não é por aí. Inclusive, existe até uma verba exclusiva da merenda escolar para as crianças especiais. Cabe ao município correr atrás dessa verba também. Isso é uma função do município, ok? Então, as causas são genéticas. Quando não são genéticas, são neurobiológicas, ou neuroquímicas, ou neurobiológicas e também neuroquímicas. Certo? Uma outra coisa importantíssima em relação ao TDAH é o seu diagnóstico. De acordo com o Manual de Desordens Mentais, Diagnóstico Estatístico de Desordens Mentais, ele diz o seguinte, que normalmente o transtorno é observado em crianças na fase escolar. O que é que a gente pode entender, então, essa fase escolar? Vamos pensar comigo a partir dos 3 anos de idade. Por quê? Porque se você coloca lá uma criança de 1 ano, lá no berçário, né, lá na creche, não tem como a gente identificar muita coisa. Mas quando a criança já está lá, a partir dos seus 3 anos, que já consegue, por exemplo, fazer muitas coisas sozinho, né, já tem uma psicomotricidade melhor, então a gente começa a observar algumas deficiências dessa criança. O diagnóstico é realizado por um neurologista, utilizando o diagnóstico estatístico do Manual de Desordens Mentais. Então, é o chamado DSM. Então, ele precisa pegar essa cartilha, né, que é um livro enorme, né, onde tem dados lá, bibliográficos, dados estatísticos, e começa a fazer uma série de perguntas e uma série de exames para realmente observar se, de fato, a criança é portadora de TDAH. Agora, infelizmente, isso não está ao alcance de todos. Infelizmente. Porque é um procedimento caro, que o governo tem a obrigação de pagar, porque existe verba para isso. Mas, infelizmente, 90% dos municípios não sabem dessa lei e de como correr atrás disso, né? Os sintomas devem ocorrer por um período de tempo superior, preste atenção, a 6 meses, e não devem se manifestar em locais específicos, como, por exemplo, somente na escola, como eu falei. Lembra que eu falei anteriormente? Às vezes a criança apresenta os sintomas na escola ou só apresenta em casa. Quando apresenta na escola, você vai conversar com a família, aí o que é que a família diz? Não, mas aqui em casa ele é normal, tranquilo. Ou então chega a apresentar em casa e os pais vêm para a escola e falam, vem cá, está acontecendo alguma coisa aqui na escola? Porque meu filho está chegando em casa assim, assim, assim. Aí você diz, não, aqui ele está normal. Nós temos problema algum. Então, por isso que a gente precisa observar
por um período acima de 6 meses, entre 6 a 8 meses, mais ou menos, para poder chegar a um diagnóstico, digamos assim, não ao diagnóstico, mas a uma suspeita diagnóstica, para poder agora buscar a equipe multidisciplinar para, de fato, identificar se realmente a criança, o aluno, tem ou não TDAH. E existem casos, por exemplo, que a gente acaba observando o aluno durante o ano todo e ele só vem a apresentar e ou a desenvolver algum traço de TDAH lá no final do ano. Por isso que é muito importante, eu sempre falo isso, inclusive para os alunos de pedagogia, né? E de psicopedagogia. A coisa mais interessante da educação, principalmente na pedagogia, é quando você vai fazer o estágio de observação. Porque você vai observar o seu aluno, que é o seu objeto de estudo, você vai observar o entorno da sala de aula, você vai observar como o professor, a professora regente trabalha, para tentar, quem sabe, ter uma suspeita do que este aluno pode ou não ter. Por isso que é importante fazer essa observação superior a 6 meses, e não chegar logo dando diagnósticos totalmente equivocados, como na maioria das vezes a gente acaba tendo, né? Inclusive entre os especialistas também. Preste atenção numa outra questão aqui, olha. Não cabe ao professor realizar o diagnóstico, mas é seu papel alertar a família da criança sobre o assunto. Não é chegar e dizer assim para a mãe, mãe, eu acho que seu filho tem TDAH. Você não acha nada que você não perdeu nada para achar? Você não tem que achar nada. Lucia, você quer falar? Oi, não. Desculpa aí, é porque eu tô errando aqui o negócio. Não é não, mulher, é só desligar o microfone. Tô tentando. Pode desligar seu microfone. Tá dando. Certo? Tá Você vai aí. conseguir. Vamos orar para você conseguir. Certo, pessoal? Então, não compete ao professor realizar diagnóstico se o aluno tem autismo, se o aluno tem TDAH. Não compete ao professor. O que compete a nós é observar, alertar a família, sugerir, indicar a família a... tem um microfonezinho aí, professora. Você clica no microfone para desativar o seu áudio. Ai, meu Deus. Eu também desliga a TV, Tem eu não aí tô o conseguindo desenho de um nossa, microfone. Você clica nele e desativa. desativando, não quer não. Tudo é doido. Porque não conversamos ainda sobre lições, sobre temas, Meu Deus, socorro. Só que nem eu tô conseguindo desativar o som dela aqui. Meu Deus do céu. Pronto, agora consegui. Ô, glória. Pronto. Falei, eu desativei a mulher de novo. Misericórdia. Vamos orar, igreja? Então, bora lá. Não compete ao professor fazer isso, tá? Vocês observam, isso é uma função nossa. Observar, não somente assim, gente, principalmente vocês que trabalham com educação infantil, Fundamental 1, não observar tão somente o desempenho, o desenvolvimento da criança em termos pedagógicos, mas observar o comportamento como um todo, principalmente nessa fase. Então, é importante fazer essa observação e alertar a família da criança sobre o assunto, né? E fazer essa indicação. Olha, procure um psicopedagogo, procure um psicólogo, procure um médico, mas não fazer diagnósticos equivocados, certo? Para não trazer problemas, e às vezes problemas sérios, viu? Porque quando você dá um diagnóstico de um aluno, o filho de alguém, um diagnóstico errado, isso dá pano para manga. Viu?
Tem que ter muito cuidado com essas questões, certo? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a incidência. Dependendo dos estudos, estima-se que o TDAH possa atingir de 3 a 12% das crianças no mundo. Gente, é muita criança. O mundo tem mais de 8 bilhões de pessoas. Nós devemos ter aí uma média mais ou menos de 3 bilhões de crianças. Então, se eu pego aí 3% de 3 bilhões, já dá um caldo. Nós vamos ter aí cerca de 3 milhões de crianças com TDAH, em média. 30 milhões. E se for 12%? Essa conta já vai para 120 milhões de crianças com TDAH. Então, é muita gente, é muita criança que tem que observar. E o Brasil é um dos países com maior número de crianças com hiperatividade. Mas, volto a repetir, o que é que isso vai também desencadear? O que é que isso também vai desenvolver? Ou o que vai depender dessa incidência? É o estilo de vida, é a questão da gestação, é a questão, a esposa passando aqui no fundo, é a questão da forma como essa criança está sendo gerada, não é, no ventre da mãe. É a questão da alimentação, é as questões emocionais. Imagine, por exemplo, uma gestante que apanha do companheiro, que ouve palavras horrorosas, que se alimenta mal. O que será dessa criança? Então, a gente, às vezes, tem que pensar isso. Às vezes, a gente olha assim para o aluno e fala, veja, mas esse menino parece que tem um cão no couro, ele tem um caninano. Mas vá ver, por exemplo, como foi a gestação dessa criança. E eu sempre digo isso, tanto na área clínica quanto na área pedagógica. A gente não pede para nascer. Ninguém pede para nascer. A gente tem como escolher com quem a gente vai casar. Mas a gente não tem como escolher o nosso pai e a nossa mãe. Tem como? Não tem como. A família que vier está no pacote. Então, em consequência disso, quem vai sofrer com tudo isso é a criança. Tem casos, por exemplo, de crianças que desenvolvem um TDAH depois de uma separação dos pais. Vocês têm uma ideia? Eu atendi uma criança de 7 anos lá na clínica, há 2 semanas atrás, lindinho o menino. E a mãe, eles são do Rio de Janeiro, vieram embora para cá, para Aracaju, né? Moram aqui na Barra dos Coqueiros, que é uma cidade da região metropolitana, uma cidade de ilha. E ela contando para mim que, com 6 meses de gravidez, o pai largou ela, o pai da criança. Não quis mais saber. Então, ela teve que concluir a gestação sozinha. Quando o menino tinha 2 anos de idade, foi que o pai começou a aparecer de vez em quando para ver a criança. Ia lá de 3 em 3 meses. Quando completou agora, por volta de 5 anos, no início da pandemia, ele simplesmente parou de ver a criança, o menino veio embora para cá. Começou a desenvolver TDAH. Por conta dessa carência, né? As pessoas dizem assim, mas mãe é tudo. Realmente, eu também acredito que mãe é tudo. Mas existem pessoas e pessoas. Tem crianças, tem indivíduos que precisam de uma figura paterna. Assim como mulheres também precisam, né? Assim como crianças precisam também de uma figura materna. Então, não existe essa questão de dizer, não, isso é besteira, ele foi embora, eu sou mãe e pai. Não, gente, pelo amor de Deus. Ninguém pode substituir o papel de ninguém. Agora eu vou ter que parafrasear a tia Dilma. Ser pai não é ser mãe não é ser pai. Ela tá certa. Gosto demais do entendimento dela. Então, por mais que você seja pai e mãe do seu filho, da sua filha, mas a figura masculina, a presença de uma figura paterna, conta muito para o desenvolvimento de uma criança. De qualquer criança. Ela pode até não apresentar certos problemas agora, mas lá na frente a gente vai
observar o quanto isso é o movimento da criança. Gente, olha, os primeiros 3 anos de vida de uma criança são muito melindrosos. Aliás, eu esqueci de pedir a você que ligasse as câmeras, né? Vocês estão todos ligando as câmeras. Eu vou descontar 2 pontos na prova, viu? Pode ligar as câmeras quando ficar falando sozinho. Os 3 primeiros anos de uma criança são muito melindrosos. Por quê? Porque é exatamente nos 3 primeiros anos onde a criança ela pode adquirir diversos problemas de saúde, doenças, e é onde eu começo a desenvolver, ou ajudar a desenvolver, o caráter e a personalidade do indivíduo. Tanto é que tem pessoas que dizem assim, eu queria adotar uma criança, mas eu quero adotar uma criança pequena, não quero adotar uma criança grande não, porque eu quero pegar pequena, porque eu quero colocar do meu jeito. Não existe colocar ninguém do jeito de ninguém. Existe você educar, existe você dar amor, atenção, carinho, respeito e tantas outras coisas necessárias, né? Mas é de suma importância essa figura. Eu sei que você está assistindo, mas eu quero lhe ver. E vocês estão assistindo, eu acredito que vocês estejam, né? Porque é um assunto muito importante e eu não gosto de perder tempo e nem quero que vocês percam tempo, né? Vocês estão tendo uma oportunidade de ouro. Que esse assunto que eu estou passando para vocês aqui é assunto de mestrado e doutorado. Vocês estão fazendo um curso de extensão onde eu estou passando essas informações para vocês. Isso aqui são informações que eu passo em congressos, em seminários de saúde e educação, tá? Mas se vocês puderem ligar as câmeras, eu agradeço. Se não puder ligar as câmeras, eu não agradeço. Bora lá. Vamos lá. Olha que coisa interessante. No período de 2000 a 2005, o tratamento do TDAH aumentou 11% ao ano. Essa foi a estatística da OMS, nesse quinquênio aí, de 2000 a 2005. Eu tenho um novo dado, que eu pesquisei semana passada, que é para a turma do doutorado, de 2010 a 2019, houve um aumento de 23,75% no tratamento do TDAH. As pessoas começaram a falar mais sobre o assunto, sobre o tema. As pessoas começaram a se interessar mais, as pessoas começaram a ver essa necessidade. E não é só de criança, não, gente. Tem adultos que têm TDAH. E precisam também cuidar, precisam tratar, né? Esses dias eu estava vendo a apresentadora, né, que é jornalista, Patrícia Poeta, super mal educada, diga-se de passagem, aqui para nós, para o governo, ela diz que é portadora de TDAH. E ela descobriu aos 40 anos de idade que tinha o TDAH. Quer dizer, já vinha acompanhando ela há muito tempo, mas isso veio a desenvolver, a desencadear, né, a acelerar de forma mais drástica dos 40 anos em diante. Eu tenho um pouquinho de TDAH também, sabe? Eu fui muito avexado, muito ligeiro, só que tem algumas características lá que já não é comigo. Desorganizado, eu não sou impulsivo, né? Não sou agressivo, eu só respondo na hora que tem que responder, né? Mas eu não sou agressivo. Se não mexer comigo, eu não mexo com ninguém. Agora, se mexer comigo, eu arranco a cabeça, sabe como é o negócio? Então, eu sou bem controlado. Não preciso nem usar diazepam. É só me deixar na minha quietinho, né? Então, muitas pessoas têm o TDAH e acabam, digamos assim, não desenvolvendo, mas aumentando, acelerando na fase adulta. Muitas pessoas, inclusive, acabam tendo o TDAH porque foram muito podadas, muito talhadas, tem essa questão também. Pessoas que foram muito privadas na infância, né? Aí, quando chegam na fase adulta, aí extravasam, arregaçam mesmo, chuta o pau da barraca. Então, é um dado muito importante, mas o que é que eu sempre digo? Que o poder público precisa oferecer o tratamento para quem tem TDAH gratuitamente. O poder público precisa fazer isso, porque não é, gente, um tratamento barato. Não é, porque você precisa, assim como no autismo, né? Você precisa de uma equipe multidisciplinar para trabalhar com você.
Então, quem tem TDAH, por exemplo, precisaria de um tratamento com um educador físico para poder praticar esportes, que é extravasa, entendeu? Bota as energias para fora. Quem tem TDAH precisa de um tratamento com um fonoaudiólogo para trabalhar a questão de articulação, né, de dicção e tudo mais. Quem tem TDAH precisa fazer tratamento com psicólogo, nutricionista, bom nutricionista, diga-se de passagem. Então, veja quanta coisa. Então, quando você vai somar cada um desses profissionais, sai barato? Não sai. Então, como é que um trabalhador, um pai de família, uma mãe de família que ganha um salário mínimo, que tem 3 filhos, e, de repente, dos 3, um tem TDAH, pode dar um tratamento adequado para o seu filho? Infelizmente, não tem como, porque educação e saúde são 2 produtos muito caros no nosso país. Aliás, eu digo até no mundo. Um exemplo simples. Às vezes a gente tem pena, né, de dar, por exemplo, R$ 300 numa bolsa, R$ 300 num sapato. Mas quantos anos você vai usar essa bolsa, esse sapato? Tem pão, né? Mas não tem pena de ir ali, por exemplo, numa churrascaria, gastar R$ 300 de churrasco e de cachaça, bebeu, comeu, cagou, foi embora. Foi embora os 300 pontos. Perceberam? Tem pena de dar, por exemplo, R$ 300 numa consulta com um especialista, um bom especialista, de fazer um exame, mas não tem pena de comprar coisas desnecessárias. Todo ano quer trocar de celular. Ah, porque minha vizinha tem um iPhone, eu quero ter um iPhone. Gente, o outro celular faz a mesma coisa que o iPhone faz. Ah, mas eu quero um carro de 200 mil. Um carro de 50 mil faz a mesma coisa que o de 200 faz. Entendeu como é a situação? Aí, quando descobre que o filho tem um problema, aí começa agora a se chatear com Deus, né? Olha que coisa interessante. O transtorno é muito mais frequente no sexo masculino, variando de 4:1 a 9:1. Veja, de cada 4 meninos, um tem TDAH. De cada 9 meninas, uma tem TDAH. Olha a incidência, como é grande entre os meninos. E vocês podem observar, é muito mais fácil você encontrar um aluno, né, um menino hiperativo, do que uma menina. Então, a variação é essa, são 4 meninos para um hiperativo, 9 meninas para uma hiperativa. Então, a incidência é bem maior entre os homens, entre os meninos, a questão da hiperatividade. Tudo tranquilo até agora, pessoal? Tudo de boa? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, fazer algum comentário? Se quiser, levante a mãozinha, ligue o microfone, fale agora ou cale-se até a próxima aula. Eu gostei dessa pergunta. Alguém tem outra pergunta para fazer? Tá, então vou continuar. Bora lá. Tratamento. É importante a gente conhecer, saber o que é o TDAH. Eu espero que, a partir de amanhã, principalmente quem tem realmente alunos especiais, vocês possam ter um olhar diferenciado para com os seus alunos, certo? Não é, gente, olhar com aquele olhar de dó, de pena. Porque, assim, é uma coisa minha, tá? Eu penso que pena é um dos sentimentos mais desagradáveis que a gente pode ter para alguém, né? Para alguma pessoa, né? Mais que você não goste dela. Ah, eu tenho pena de você. É uma coisa que eu acho desnecessário, que eu vejo que é desnecessário falar. Você precisa saber como lidar com a situação, como lidar com essa pessoa que tem realmente TDAH. Mas pena não. Pena não paga conta. Nem pena de galinha está pagando conta, quem dirá pena de ser humano, né? Então, vamos lá. O tratamento. O tratamento do TDAH deve ser multimodal. O que é isso, gente? Ou seja, uma combinação de medicamentos, orientação aos pais e professores, além de técnicas que são ensinadas ao portador. Agora, veja que coisa interessante. Peguei meu filho, levei para o neuro, e aí o neuro fez os exames, então ele identificou que meu filho tem TDAH. Dependendo do grau, do estágio em que esteja esse TDAH,
o neuropediatra, ele vai passar alguma medicação ou não. Só que ele poderia passar uma medicação mais natural, menos agressiva. Inclusive, eu discuto muito isso com os colegas, com os neuros, com os pediatras, né, com os próprios médicos clínicos geral. Eu sempre discuto isso. Gente, por que toda vez que vocês recebem um paciente que foi diagnosticado com TDAH, a primeira coisa que vocês inventam de passar para o menino é Ritalina, Risperidona ou um clonazepam? Por que não tentar uma coisa mais natural? Um chazinho de valeriana, um chá de camomila, com melissa, com cidreira. Tem tanta coisa que a gente pode fazer. Por que não encaminhar para uma boa nutricionista para passar uma alimentação mais adequada para o problema dele? Solicitar, indicar uma educação física, educação física também adaptada a crianças com necessidades educacionais especiais, não é qualquer tipo de educação física também, deixar isso muito bem claro, tá? Mas a primeira coisa que eles fazem é isso. Então, bora lá. Se realmente é necessário que, honestamente falando, como médico também, eu não vejo tanta necessidade assim, mas as pessoas fazem, tanto é que eu recebo, como homeopata, eu recebo muitos alunos com TDAH para a gente passar uma coisa mais tranquila, mais natural. Hoje está muito na moda o canabidiol, né? Que é o óleo de cannabis, que é o óleo da maconha, que foi já aprovado aí pelo governo. Mas, infelizmente, não são todos que vão ter acesso ao canabidiol. Por quê? Porque um vidrinho de 30 ml de canabidiol custa R$ 890. Onde é que um pai de família vai poder pagar R$ 890 para dar isso para o seu filho? Agora eu vou dizer para vocês uma coisa. Tem um efeito 100% maravilhoso. Os pacientes que eu tenho acompanhado, claro, são pessoas de classe A, classe B, que têm utilizado o canabidiol, óleo de cannabis, e que retirou Ritalina, Risperidona, retirou o Aldol, retirou o clonazepam, os meninos mudaram, assim, da água para o vinho, coisa de uma semana, é uma coisa fantástica. Então, realmente, quem fez a maconha foi Deus. Mas o capeta veio e ensinou o homem que, fumando aquela miséria, ele fica doidão. Mas a maconha, a cannabis, né, que é o nome científico da maconha, ela previne e trata mais de 200 enfermidades, Alzheimer, Parkinson, AIDS, mas, infelizmente, é uma terapêutica que não vai chegar a acesso de muitas pessoas, porque é uma terapêutica ainda cara, porque realmente não é fácil retirar o óleo da cannabis, o óleo da maconha. Dá trabalho mesmo de fazer isso. Mas de que adianta o governo liberar o uso se não chega às pessoas que realmente precisam usar? Então, tudo bem, o aluno vai ter que usar Ritalina e Risperidona. Então, qual é a função do médico? Eu falo muito isso. Que é um medicamento que não é tão barato assim, mas o governo dá. O governo dá a Ritalina, o governo dá a Risperidona, dá o clonazepam, né? Então, o que é que eu tenho que fazer enquanto médico? Eu tenho que explicar à família essa combinação de medicamentos. Tenho que dizer para a família os supostos efeitos colaterais que essas medicações vão causar, porque quando você vem, por exemplo, alunos de vocês aí, que de repente surtam na sala de aula, tem duas situações. Ou ele está sob efeito da medicação, ou ele está sem o efeito da medicação, não tomou. É o que a gente chama de interação medicamentosa. Mas o aluno que tem TDAH, que usa Ritalina, Risperidona, clonazepam, não vai usar só essas medicações, vão acabar usando outras, omeprazol, um ibuprofeno, um dipirona. Então, vai acabar acontecendo o quê? Interação medicamentosa. Então, se o aluno tem que usar essas medicações, então eu tenho que orientar os pais e também orientar os professores. Olha, professora Edilene, o meu filho usa Ritalina e Risperidona. Olha, X horário, ele tem que usar a medicação. Se ele já está na escola, ele vai ter que usar essa medicação na escola. Por quê? Porque se ele não usar, ele pode ter uma reação. É como, por exemplo, as pessoas portadoras de epilepsia, né? Muitas delas acabam tendo convulsão, convulsionando, porque deixaram de usar a medicação. Então, tem que ter muito cuidado com essa questão.
além de técnicas que são ensinadas ao portador. Também, essa função aí de orientação pode também ser do farmacêutico. O farmacêutico, que é o cara que faz a medicação, que é o que entende de remédio, e quem entende de remédio é farmacêutico, não é médico, tá? O médico só prescreve e vende, às vezes. O farmacêutico pode também ajudar. Pode observar se realmente esses medicamentos, esses remédios, melhor dizendo, eles estão tendo interação medicamentosa ou não. Ele pode também estar dando essa orientação. Porque sabe qual é o grande problema, gente? Principalmente para a região aí de vocês, a região como um todo, né? Você tem um aluno que faz uso dessas medicações, mas às vezes você tem pais que não têm leitura, que não sabem ler nem escrever. E agora, como é que vai dar o remédio desse menino, certo? E aí não sabe ler, supostamente a criança também não sabe ler, aí o que vai acontecer? Dá a medicação fora de hora, ou passou o horário da medicação, aí quando vem a próximo horário, aí toma dobrado, que é um grande problema, tá? Não pode. Eita, é para dar o remédio menino meio-dia. Já são 8 da noite. Ah, então vou dar 2. O de meio-dia, o de agora, você vai matar o menino. Aí o menino vai ficar doidão, vai derrubar a casa. Então, se você não deu, passou do horário, chegou o próximo horário, dê nesse horário, esqueça o que passou. Então, tem essa situação também, que você tem famílias que, infelizmente, não têm leitura. E aí, às vezes, a terapêutica acaba não surtindo efeito, como deveria, porque os pais não têm leitura, não sabem dar a medicação na hora correta, tem sempre que alguém está orientando, ou um vizinho, um parente. Então, realmente, é uma situação complicada. Aí, agora, preste atenção numa coisa. Não estou dizendo que é a função da escola, mas a escola pode fazer isso. O quê? Se eu tenho um aluno meu que é portador de TDAH, e que faz uso de medicação, e que os pais não sabem ler, e o aluno também ainda não sabe ler, não tem nenhum problema da escola orientar. Traz a receita, é importante, inclusive, tá, gente? Eu não sei se tem algum diretor aqui, a secretária acho que não está aqui, né? Mas, para vocês, os que estão aqui, eu acho um absurdo 14 alunos só numa turma de 54. Eu vou até conversar com a secretária depois sobre essa questão aí de vocês. Porque se vocês não quiserem mais a formação, eu particularmente suspendo, né? Porque minha vida é muito corrida. É importante que vocês tenham a receita, uma cópia da receita desse aluno na ficha do aluno na escola. Se o aluno tem autismo e ele faz uso de medicação, se o aluno tem TDAH, faz uso de medicação, é de suma importância ter uma cópia dessa receita na escola. Sabe por quê? Porque se o aluno passar mal, tiver uma convulsão, tiver algum problema, a escola acaba não recebendo esse problema. O problema acaba sendo da família. Porque vocês têm ciência de que o aluno faz uso de medicação. Mas aí você sabe que os pais não têm leitura, então vocês podem orientar. Olhe, mãe, olhe, pai, não deixe de mandar a medicação do seu filho. Se tiver que tomar medicação no horário, realmente, que ele esteja na sala de aula, que esteja na escola. Não tem nenhum problema do professor dar essa medicação, porque está aqui a receita, ó. Porque se vier uma fiscalização e disser assim, ah, mas vocês não tinham autorização de dar a medicação. Opa, está aqui a receita. O aluno é usuário da medicação, os pais não têm leitura, ele precisa tomar a medicação no horário da escola, então a gente pode dar sim. Se for o caso, procura até a Secretaria de Ação Social do município. Então, assim, escola tem muita coisinha, gente, que a gente precisa observar. Por isso que gestão de escola não é coisa fácil. Não é só se preocupar com questão de nota, com avaliação, não. É se preocupar com tudo. É ser holístico, né? Ver o todo. Não somente se preocupar também com os alunos, mas também se preocupar com o bem-estar dos professores. E vocês que estão mais ainda na linha de frente da educação especial, até do que os professores regentes, porque vocês são monitores, vocês têm que buscar isso também.
tem que buscar a responsabilidade do professor regente, porque a responsabilidade pedagógica desses alunos não são de vocês, são dos professores regentes. Vocês são apenas apoio. Não pode simplesmente eles jogarem toda a sobrecarga para vocês e não dar suporte para vocês trabalharem. Como a questão dos trabalhos, das atividades, das dinâmicas, tem que vir do professor regente para vocês. Claro, vocês estão tomando formação aqui agora, beleza, vocês podem até transferir isso para o professor regente. Inclusive, foi a proposta da professora Aurélia colocar os professores regentes aqui nesse grupo. Eu nem sei se tem algum professor regente que esteja aqui assistindo aula hoje, não é? Mas é uma situação que precisa ser partilhada. O professor regente que tem esse compromisso, ele passa isso para o monitor, para a equipe de apoio, e vocês vão trocando figurinhas, mas a responsabilidade da sala de aula não são de vocês, é do professor regente. Oi, Paty, você quer falar? Levanta a mão, ligue seu áudio. Você é professora regente, muito bem, parabéns. Uma alma salva do purgatório. Pronto, muito bem. Então, o compromisso, a responsabilidade é sua, e você trabalha em comum acordo com o seu monitor, a sua monitora. Vocês vão trocando ali ideias, né? Então, tendo sempre esse entendimento, essa observação de que a responsabilidade é sua, mas que você pode estar trabalhando junto com o monitor, que não é fácil, gente. Não é fácil a gente trabalhar com uma turma que não tem crianças especiais, imagina uma turma que tem, né? E outro detalhe, recursos. Não é? Porque é importante a gente estar tendo essa nossa formação, esse nosso encontro aqui, sim, mas é também importante ter recurso físico. Se Deus permitir, eu vou estar com vocês no mês de julho, né, presencialmente. O acordo que eu fiz com a prefeitura, que só poderia estar presente com vocês 2 vezes, julho e dezembro. E eu vou discutir um pouco isso com vocês, espero até que a secretária esteja presente. É importante que vocês tenham estrutura para trabalhar, estrutura física, materiais de apoio, né, para vocês poderem trabalhar. Porque eu vou ser sincero e dizer para vocês, é muito chato, em pleno século XXI, a gente ter que ficar tirando dinheiro do bolso para poder colocar materiais para trabalhar, porque, infelizmente, o poder público não está tendo essa preocupação. Não estou dizendo aqui que é o que está acontecendo com vocês. Não estou dizendo isso, tá? Mas é importante. Eu já conversei isso com a secretária, inclusive, e a gente vai trabalhar para ver se a gente começa a fomentar alguma coisa para vocês terem recursos para trabalhar. Olha, se vocês tivessem uma sala de recursos no município, mesmo que fosse uma sala pequena, singela, né, tipo uma brinquedoteca, nossa, facilitaria muito o trabalho de vocês, porque não é fácil. Eu trabalho com saúde também, e como médico eu digo que não é fácil lidar com esses pacientes. Não é fácil, imagine na educação. Vocês estão ali a semana toda trabalhando com esses meninos, né? Então tem que ter muita sensibilidade para essa questão. Plano de ação com prioridades e objetivos de curto e longo prazo. É isso que eu falei com vocês agora. Ter o recurso para trabalhar. Recurso material, né? Para poder trabalhar com esses alunos. E trocar ideias também. Terapia cognitivo-comportamental. Quem é que faz isso? Os psicólogos. E se tiver no município um psicólogo especialista em psicologia escolar, como eu tenho essa especialização, mas eu não sou psicólogo, mas eu tenho após em psicologia escolar, por causa da gestão, é maravilhoso. É excelente. Porque você vai trabalhar a cognição desse aluno e o comportamento desse aluno. Ah, mas o psicólogo clínico pode fazer isso? Sim e não. Né? Porque todo psicólogo, na sua formação, ele estagia também no setor de educação. Mas tem muitos que acabam não se identificando com o setor de educação. Por exemplo, eu tenho um sobrinho que ele está no 8º semestre de psicologia, na Federal de Pernambuco, e ele conversando comigo semana passada, a gente trocando umas ideias, ele me fazendo algumas perguntas,
Ele está estagiando no setor de oncologia agora, né? Oncologia pediátrica. Ele disse que não gostou de estagiar nessa escola. Foi uma experiência muito boa. E ele foi estagiar na escola de aplicação da universidade. E as escolas de educação básica das universidades federais são excelentes, né? São colégios de excelência, com toda a estrutura, mas ele disse que não gostou, porque ele percebeu que há uma certa resistência entre os professores. Os professores estão com os alunos em sala de aula, mas os professores, muitas vezes, não encaminham essas crianças, esses alunos, para os profissionais e não querem saber. Então, ele não gostou, ele disse que não trabalharia com psicologia escolar. Claro, ele pode receber alunos no seu consultório, mas ele disse que não vai ser a proposta dele, ele vai querer trabalhar com psicologia clínica dentro da oncologia mesmo, né? Aí sim, ele vai trabalhar com o setor pediátrico, adulto, enfim, que é uma área muito boa, por sinal. Mas eu soube da história e parece-me que Mansidão já tem uma psicóloga aí que vai começar a trabalhar, ou já está trabalhando, aí na Secretaria de Educação. Acho que foi a professora Assunção que comentou alguma coisa, não sei se nessa turma ou foi na turma dos diretores. Mas se for uma psicóloga voltada para a psicologia escolar, vai ser muito bom. Agora, claro, para essa psicóloga atuar, precisa também ter estrutura, precisa também ter um espaço, ter um consultório que seja agradável, que possa receber esses alunos, né, essas crianças, e não somente isso, não é só trabalhar com a terapia cognitivo-comportamental com o aluno, mas precisa trabalhar com os pais também, que é algo que eu vou conversar também, que eu vou aconselhar, orientar a secretária a falar isso com a psicóloga, né, se você já estiver com psicóloga aí, a não somente trabalhar com os alunos, mas também trabalhar com a família, trabalhar com os pais. Por isso que é um trabalho de longo prazo, nesse sentido. Os objetivos têm que ser curto, mas a aplicação tem que ser de longo prazo. Beleza? Tudo tranquilo até aí? Podemos prosseguir? Ok, muito obrigado. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o TDAH e comorbidade. Vocês ouviram muito essa expressão na época da pandemia, né? Ah, fulano de tal morreu de Covid porque tinha outras comorbidades. O que é isso, a grosso modo? O cara era alenhado, tinha mais de uma doença. É tipo Nossa Senhora das Dores, aqui em Aracaju, aqui em Sergipe. Esse final de semana eu estava numa cidade aqui chamada Itabaiana, eu sou diretor de saúde da igreja, e eu fui fazer um seminário de saúde, e é sexta, sábado e domingo, né? E no domingo, eu atendo a comunidade gratuito. Passo o domingo lá à disposição deles. Aí ontem eu atendi uma jovem de 36 anos, eu acho que ela tinha quase todas as doenças do dicionário. Eu olhei para ela e falei bem assim, minha querida, por que você está morando aqui em Itabaiana? Eu, como assim, doutor? Você tinha que estar morando em Nossa Senhora das Dores, minha filha, porque você dói tudo. Ou então em Nossa Senhora da Glória, porque morre e vai logo para a glória, né? Vai logo para o alto. A mulher jovem, 36 anos, cheio de problemas de saúde. Muitos dos problemas dela, advindos, né? Gerados, herdados dos pais. E já agora com 36 anos apresentando. Aí, imagine você ter um aluno com TDAH e mais ainda alguma coisa acompanhando. Então, a grosso modo, comorbidade é um termo usado para descrever a ocorrência simultânea de 2 ou mais problemas de saúde, etiologicamente relacionados em um mesmo indivíduo. O que isso quer dizer, doutor? O que isso quer dizer, professor? Que eu posso ter, por exemplo, uma criança, um paciente com TDAH, mais algum outro probleminha. Uma dislexia, uma dislalia, um transtorno obsessivo-compulsivo, um TOD, uma síndrome de Down. Então, veja, certas alterações na estruturação e desenvolvimento cerebral, que inicialmente estão relacionados à manifestação do TDAH e seus sintomas, como distração, agitação, hiperatividade, impulsividade, também representam fragilidades
que facilitariam a ocorrência de outros transtornos. Então, o menino pode ter TDAH e pode ter TOC, transtorno obsessivo compulsivo. O menino pode ter TDAH e ser um sério candidato a ter TOD, transtorno opressor, desafiador, obsessivo, desafiador. Aí é uma situação complicada de se trabalhar agora. Quando você tem essa criança, esse aluno, além de TDAH, outros problemas. Imagine, você pode ter um aluno com TDAH e ser surdo, deficiente auditivo, deficiente visual. É fácil lidar? Não, não é. Aí a gente às vezes para e fica se analisando, ô meu pai, será que vale a pena, pelo dinheiro que a gente ganha, né? Pelo salário que a gente ganha, ter que lidar com essas coisas é muito complicado. Alguns anos atrás eu estava num congresso de saúde em Brasília, metade da plateia me aplaudiu de pé e metade da plateia ficou calado porque não concordaram, os filhinhos de papai, né? Foi um congresso de medicina. Eu falei bem assim, que o profissional que deveria ser muito bem pago, que deveria ganhar mais, como médico, seria o professor. Porque é ele que forma as outras profissões. Mas, infelizmente, aqui no Brasil, ele está lá nas últimas das últimas etapas. Porque não é fácil você lidar com tantos alunos o ano todo e ainda não ser reconhecido. Agora, olha como é tranquilo na medicina. Você é médico lá de um posto de saúde, de um hospital, por exemplo, você vê aquele paciente esporadicamente, né? Uma vez ou outra, quando ele vai lá, quando ele está com problema de saúde. Mas você, enquanto professor, não. Você está com esse aluno deficiente, especial, o ano todo, ganhando a mesma coisa. Ouvindo desaforo de governo, de pais de alunos e ainda dos cunhados e das sogras para encher o saco. Não é fácil. E a gente tem que engolir a seco, né? Engolir cobras e lagartos. Aí, quando eu falei isso, com a galera, somente os estudantes de medicina, né, bateram palmas, os outros ficaram assim calados, e será? Eu não gostei do que o senhor falou. A gente tem que ganhar muito porque a gente estuda muito. A gente quem? A gente junto ou separado? Os filhinhos de papai, né? Então, o professor deveria realmente ganhar muito bem, porque não é fácil lidar com essa galera. Aí, veja só, o que pode também ter, além dessas comorbidades, dentro do TDAH. Imagine você ter um aluno com TDAH e ter depressão, ansiedade generalizada, faz uso de substâncias. Aí aqui você tem as substâncias permitidas, tá? São esses bichinhos aqui. E aqui você tem a maconha, êxtase, a cocaína e tantas outras drogas. Imagine você ter um aluno com TDAH e ainda ser usuário de droga, como eu já tive no ensino médio. Aí eles diziam bem assim para mim: não, tio, mas eu tô usando ervinha para eu ficar de boa. E ficava mesmo, viu? Quando usava ervinha lá, ficava zen. Quando tava assim, a ervinha era o cão, queria derrubar a sala. Então imagine você passar por uma situação dessa. Claro, isso eu falo nos grandes centros urbanos, né? Nos médios e grandes centros urbanos, você acaba se deparando com essa situação. Olha outras coisas que pode acontecer para a gente, né? Da área da educação, principalmente. Você tem um aluno que tem TDAH e o menino ainda tem distúrbio de linguagem, que pode ser uma dislexia, uma descalculia, uma dislalia. Você tem um aluno com TDAH e o menino ainda tem transtorno alimentar. Imagine, anorexia, bulimia, problemas gastrointestinais, problemas de ordem neurológica, convulsiona na sala, desmaia, passa mal, tem diarreia constante. Imagine, você tem uma criança, um aluno com TDAH
e ainda ser soro positivo porque pegou da mãe. Além de ter hiperatividade, ainda é a ideia de soro positivo. É fácil? Você tem um aluno com TDAH e o menino ainda tem câncer, lúpus, doenças autoimunes, diabetes. Você tem um aluno com TDAH e ele tem transtorno bipolar. Nossa, é terrível. Por quê? Porque a pessoa portadora de transtorno bipolar, que usa carbonato de lítio, tem momentos que ele está bem, de repente, de uma hora para outra, ele surta. Fica agressivo, chora ou fica sorrindo. Aí você não sabe se está sob efeito de medicação. Não é fácil, gente. Tem que ter, como dizia um professor meu, tem que ter derrame ocular, sangue no olho, para poder suportar essas coisas. Não é fácil, não. Ainda dentro das comorbidades, você tem um aluno com TDAH e ele tem TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Ele tem personalidade antissocial. Ora, ele está bem, ora ele está agressivo, meio sociopata, né? Você tem um aluno com TDAH e ele também tem TOD, transtorno positivo desafiador. Você tem um aluno com TDAH e o menino só presta para dormir na sala de aula, sob efeito da medicação. Hoje o aluno fulano de tal dormiu a manhã toda. Não sei se não dormiu em casa, se não se alimentou, se estava fraco, ou se usou uma dose mais forte da medicação, porque às vezes ele surtou em casa, aí o pai e a mãe vai lá e dá uma dosezinha a mais, deixa eu dar umas gotinhas a mais aqui para ver se ele se acalma, porque não está fazendo efeito. Aí qual é o efeito que vai dar? Sono. Eu tinha um aluno no ensino médio que ele tinha TDAH e tinha transtorno bipolar. E aí quando ele surtava, a mãe aumentava a dose do carbonato de lítio, que é uma medicação exclusiva para quem tem transtorno bipolar, muito forte, por sinal. O menino chegava na sala já assim, grogue, chegava até a cair assim no chão, de sono, dopado. Dormia a aula toda, chegava babava. Aí quando terminava a aula que ele melhorava um pouco. Às vezes os pais fazem isso também. Oi Maria, pode falar, liga seu microfone, liga sua câmera, senti sua falta hoje, você fala tanto. Nossa, que é isso, professor? Tô sempre caladinha, viu? A ideia é Tudo essa, bem com não o ficar senhor? calada, senão... Tudo bem, senão eu vou perceber que você tem personalidade antissocial. Não pode. Fale. Ô, criatura, eu tô mais convicta do que nunca que eu tenho é TOD. Tu tem TOD, é? Parece. Não, não quero nem chegar perto de tu, viu, quando for para em julho. Você vai querer me bater. É perigoso. Mas diga lá, querida, pode falar. Ó, é, tá uma confusão aqui na minha cabeça. Hoje eu não tô muito bem, não. Tô com uns negócios. Certo. É sobre a diferença entre TDA e TDAH. Me O fez uma. TDA, não, é muito simples. O TDA é aquela pessoa que tem apenas o transtorno de déficit de atenção. Se coloca o H, hiperatividade, além dele ter o déficit de atenção, ele é o cão, em outras palavras. Ele é agressivo, ele é impulsivo. Então, se ele tem só o transtorno de atenção, é mais fácil de tratar. Mas quando ele tem um transtorno de atenção mais a hiperatividade, aí vai ter que entrar realmente com a medicação para poder equilibrar as emoções dele. Então, a diferença é só essa: transtorno, déficit de atenção, e se for TDAH, hiperatividade. Agora sim, Maria, 90% das pessoas que têm TDA, transtorno, déficit de atenção, também é hiperativo. Eu só tenho aí cerca de 10% de pessoas que só têm o transtorno de déficit de atenção. Mas a maioria tem TDAH. Por isso que não se fala tanto do TDA, e sim mais do TDAH. Ah, tá. Até porque o transtorno de déficit de atenção, a gente descobre ele mais na fase adulta. O TDAH, a gente descobre mais na fase escolar. Agora, pode acontecer, foi muito boa a sua pergunta, pode acontecer do aluno ele ter, enquanto criança, TDAH, e na fase adulta ele ter só o TDA.
ou vice-versa. Ele ter o TDA na fase infantil, na fase escolar, e com o passar do tempo adquirir a hiperatividade. Isso pode acontecer também. São casos isolados, mas pode acontecer. Valeu, professor, obrigado. E Agora apoio? Pronto. É coisa muito simples. Beleza. Pronto, pode baixar sua mão aí agora, porque senão eu vou lhe cobrar bandeira 2, igual táxi. Pronto, não me cobre Vamos mais lá. nada. Concluindo, hoje eu vou concluir essa aula um pouco mais cedo, porque eu quero continuar na próxima semana falando desse assunto. Eu vou trazer alguns estudos de caso para vocês aqui. Ainda falando sobre comorbidade. Índice de algumas comorbidades em adultos, preste atenção. Depressão. 20 a 30% dos adultos que têm TDAH podem ter depressão. Transtorno de ansiedade. 20 a 30% dos adultos que têm TDAH pode ter o transtorno de ansiedade, que é terrível. Uso de substâncias. De 25 a 50% dos adultos que têm TDAH fazem uso de substâncias. Quer seja substâncias lícitas ou ilícitas. 40% dos adultos que têm TDAH fumam. São fumantes. De 20 a 30% dos adultos que têm TDAH pode ter algum distúrbio alimentar. Bulimia, anorexia, síndrome do intestino irritável. O que é isso? O SI. Do jeito que a pessoa come e desce, parece que não fez digestão. Disbiose intestinal. Problemas glandulares de tireoide pode causar também. 25% dos adultos que têm TDAH têm transtorno de personalidade, que às vezes a gente confunde muito com transtorno bipolar, tá? E tem uma diferençazinha aí. 75% dos adultos que têm TDAH têm transtorno de sono. Ou tem insônia, não dorme, ou é bom de cama, dorme demais. DVD, deita, vira, dorme. Aliás, DVD e que, né? Só para você ter uma ideia. 75% dos adultos que têm TDAH têm algum distúrbio do sono. Então, são dados, assim, muito importantes da gente poder observar. E essa criança, professor, essa criança que em fase escolar tem TDAH, pode correr o risco dela continuar na fase adulta tendo TDAH? Sim e não. Tudo vai depender da terapêutica que está sendo trabalhada. É por isso que eu falo que a escola, gente, é muito importante nesse processo. Se a criança foi acolhida, foi bem recebida, foi bem disciplinada, bem trabalhada na idade escolar com TDAH, dificilmente quando ela chegar na fase adulta, ela continuará tendo TDAH. Ela pode até ter, mas ela consegue equilibrar as emoções dela, ela consegue muito bem separar as coisas, ok? Por isso que precisa ser muito bem observado isso, muito bem detalhado, ok? Fechando, para nesse slide aqui, houve uma pesquisa em 1998, onde examinaram 149 adultos com TDAH. Em 97% foram assinaladas de 1 a 4 condições psiquiátricas comórbidas, ou seja, essas aqui, ó, 97% dos adultos que tinham TDAH tinha 4 problemas desses aqui, diversificados. Tinha depressão, usava droga, fumava, tinha distúrbio alimentar, tinha transtorno do sono. Então, um dado muito complicado. Aí a conclusão do estudo. O tratamento exclusivo da outra condição psiquiátrica comórbida, sem o adequado tratamento para o TDAH, resultará em resultados insatisfatórios. Ou seja, se eu tenho um adulto que tem hiperatividade, que tem TDAH, mas eu me preocupo em tratar a outra comorbidade dele, lá, a depressão, o distúrbio do sono, o transtorno alimentar, e não trato o TDAH, não vai resolver nada. Eu preciso tratar o TDAH associado
com as outras comorbidades que ele tem. Ah, o aluno é diabético, o adulto é diabético e também tem TDAH. Eu não preciso tratar só o diabetes dele, eu preciso continuar tratando o TDAH. Porque tratando o TDAH, o diabetes dele fica em equilíbrio. Beleza? Tudo certo? Tudo tranquilo? Bom, quero fechar, não vou me adentrar, mas eu quero fechar só mostrando para vocês aqui essa imagem, que é um estudo de caso que a gente vai tratar na nossa próxima aula de hoje, é 15, tá? Porque próxima semana eu vou estar com os professores, com a equipe dos diretores. Olhe para a imagem dessa criancinha aqui, ela tem 5 anos de idade. Você olhando para a imagem dessa menina linda, com essa carinha, o que é que a gente imagina que essa criança fez? Olha, lá no fundo tem uma casa pegando fogo e tem um carro lá do Chicago Fire do Corpo de Bombeiros. O que essa criança fez? Vamos lá, pensar comigo rapidinho. Além do TDAH, o que será que essa criança tem a mais do que o TDAH para ter cometido um negócio daquele ali? De repente, uma esquizofrenia, né? De repente, uma sociopatia, de repente, um transtorno de personalidade. Então, olha a carinha de anjo dela. Quem imaginaria que uma coisinha doce dessa seria capaz de tacar fogo na casa? Sabe, lá se não matou os primos, as tias, estava tudo lá junto daquele pacote. Então, na próxima aula, de hoje a 15, nós vamos tratar dessa figura. Eu quero ouvir a opinião de vocês, o que é que vocês acreditam, como é que a gente pode fazer uma suspeita diagnóstica olhando para essa imagem, e vou mostrar para vocês aqui um estudo de caso que a gente tem, são casos verídicos, tá? E de como a gente poderia proceder nesses casos, tá bom? Eu quero agradecer a presença de vocês, muito obrigado pela presença, Deus abençoe a todos. Dizer para vocês, gente, que não desistam dessa formação, é muito importante para vocês, tá? Eu até já comentei isso, já falei com a secretária, que eu não estou aqui fazendo essa formação para vocês por dinheiro, porque se fosse por dinheiro, não faria, certo? Não que o município não tivesse condições de pagar, não é isso que eu estou dizendo, mas é que uma formação minha não é barata, certo? E eu estou fazendo algo para vocês aqui por respeito, por carinho, por amor pela profissão e porque eu simplesmente me simpatizei com vocês. Me simpatizei com a cidade. Vocês são mansos, né? Assim espero. Igual essa menina aqui da foto. Então, não desistam, não. E lá no grupo, gente, estimule os seus colegas a participarem das formações, porque a partir da próxima aula, eu já vou anotar as faltas, e se tiver 25% de faltas, perde o curso, não vai ter o certificado. Nós vamos começar a trabalhar de forma mais precisa esse curso aí. Vou estar passando atividade para vocês, vou estar passando estudo de caso, então, por isso que é importante que vocês não percam, tá bom? Eu sei que é um tempo da vida de vocês que vocês não estão perdendo, vocês estão investindo. E eu, consequentemente, estou ganhando muito também com isso, porque eu aprendo com vocês também, tá bom? Cheiro no coração de todos, boa semana, muito obrigado, e até a próxima. Edilene, você quer falar? Eu te dou a oportunidade. Edilene, seu áudio está desligado, ligue o áudio. Oi, professor. Sim, pode falar. Eu quero pedir ao Senhor para não desistir de nós. De 50, se tiver 5, chega até o final do remo do barco. Isso mesmo, fica Deus conosco. abençoe o Senhor. Aula muito boa. Você fez igual a Ló, perguntando a Deus, né? Senhor, e se tiver só 50 pessoas lá em Sodoma? E aí? Exatamente, o senhor vai picar isso fogo? que eu pensei. Sodoma? Muito Parafraseou obrigada, Ló legal, aula né? muito boa. Vamos lá. Muito boa. Lamento muitos que não puderam estar hoje, talvez tenha um motivo. Eu quase que perdi a aula. Ia ser uma a menos, porque eu e a Maria chegamos de Brasília hoje. E eu queria ir para a igreja e o senhor não deixou. Mas a igreja não vai Foi sair do lugar, não. A maravilhosa igreja a tem aula. toda semana. Muito obrigada. E a nossa aula é só quinzenal. Exatamente. Por isso Às que vezes eu a gente fui. tem que desfazer de algumas coisas, né? Pois é. Exatamente. Cheiro, saúde Foi para mais- vocês. Valeu a pena.
Um abraço, que Deus abençoe o senhor com saúde. Boa noite, professor. Boa Amém, Obrigada a todos pela nós. aula. Boa Boa noite. noite, aula maravilhosa. Boa noite. Boa noite, Obrigado. professor. Sempre.